Olá, bom dia, graça e paz, pastora Sandra falando. Hoje, dia 7 de março, vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Vocês têm notado que a gente está aqui em 2 Reis, né? A gente está meditando aqui nesses textos, 1 Reis, 2 Reis, na história de Elias, Eliseu. Continuo desafiando você a ler a história, né? Esse capítulo mesmo, o capítulo 2 de 2 Reis, é quando acontece aquilo que eu comentei ontem, sobre quando Elias, Deus fala para ele que ele passou, né, por aquele cansaço, aquele esgotamento físico, passou por aquela depressão. E aí Deus fala para ele, então você precisa levantar alguém no seu lugar, e é onde ele vai atrás de Eliseu. É bem linda essa história, ele vai contar aqui no capítulo 2 e tal, e aí a experiência, né, de quando Deus leva Elias. Vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 2, verso 14, onde diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado, e Eliseu passou. O Deus de Elias é o Deus que opera milagres extraordinários. Por meio de Elias, Deus fechou as comportas do céu, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou um morto, fez cair fogo do céu, derramou torrentes sobre a terra seca. Agora, milagrosamente, Deus estava levando Elias para o céu, sem que ele passasse pela morte. A capa de Elias ficou nas mãos de Eliseu, que seguia fielmente seus passos, aguardando ansiosamente ser revestido com porção dobrada do seu espírito. Eliseu vira as águas do rio Jordão se abrindo para Elias passar a pé enxuto. Agora volta ao Jordão com a capa de Elias na mão e com uma pergunta no coração: onde está o Senhor Deus de Elias? Essa pergunta era uma pergunta emblemática. Será que Deus fez milagres apenas no passado ou faz maravilhas ainda hoje? Será que Deus só operou prodígios por intermédio de Elias ou continua fazendo coisas extraordinárias no presente? A pergunta de Eliseu é a nossa pergunta ainda hoje. Muitas vezes temos a teologia de Marta, irmã de Lázaro. Acreditamos nos milagres do passado e não temos dificuldade para crer na possibilidade de milagres no futuro. Mas como crer em milagres hoje? Jesus disse a Marta: eu não fui nem serei, eu sou a ressurreição e a vida. O nosso Deus faz maravilhas hoje. O Deus de Elias é também o Deus de Eliseu. Por isso, Eliseu feriu as águas do Jordão com a capa de Elias. O rio se abriu e ele passou. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca muda. Ele fez e fará maravilhas. O Deus de Elias foi o Deus de nossos pais. É o nosso Deus e será o Deus dos nossos filhos por todas as gerações. Como que está o teu coração, a tua vida hoje? Você está aí, quem sabe, se questionando. Deus fez na vida de tantas pessoas. Será que Deus pode fazer na minha? Pode. A resposta é: pode. O nosso Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Você sabe quem que mudou ao longo desses anos? O homem. O homem mudou. A gente não percebe o quanto que a televisão, o quanto que a mídia, as redes sociais, o quanto que essa estratégia
sabe, você pode ver, analisa comigo quando sai uma música nova, às vezes uma coisa boba. Esses tempos atrás eu estava ouvindo uma Caneta Azul, eu não sabia do que se tratava. Não que eu seja uma pessoa alienada, mas eu sou uma pessoa que eu priorizo coisas importantes. Se eu vou assistir alguma coisa, aquilo precisa ter um propósito. Então eu não fico assistindo qualquer coisa, qualquer vídeo. Eu vou sempre assim, e a gente nunca deve fazer isso, entrar aleatoriamente num lugar sem ter um objetivo. Se você faz isso quando você entra no YouTube, você está correndo um sério risco, que você começa a assistir coisa que não tem nada a ver, e uma vai levando a outra. Quando você vê, você pode estar pecando. Então, eu só entro no YouTube assim, eu vou assistir tal coisa, aí eu entro lá. Eu preciso pesquisar alguma coisa no Google. E até você pode ver, olha para você ver como que é importante o papel da mídia, né, da internet, em querer nos doutrinar, em querer povoar nossa mente, encher o nosso espírito de coisa que não presta. É tão terrível que quando você entra ali naquela primeira página do Google, já tem umas notícias ali, você já notou? Tudo aquilo é para desviar você do teu propósito original. Gente, é sutil, mas é verdade. Entendeu? Então o que acontece? Aí a gente fica encharcado dessas coisas e você começa a ver ou desgraça ou ir atrás dessas pessoas famosas, sabe? E aí depende daquilo que você está se enchendo, o teu espírito, a tua alma, ela vai responder. Responde no físico. Então, assim, a gente está se encharcando do quê? Da palavra de Deus? Porque, assim, eu tô vivendo uma vida de qualquer jeito, mas quando eu leio uma palavra dessa, daí eu quero exigir na minha vida. Não, se o Senhor fez na vida do fulano, vai fazer na minha vida. Mas, assim, qual que é o contexto da tua vida com Deus? Ele continua fazendo, sim, mas somos nós que mudamos. Nós queremos que o mesmo Deus do passado continue agindo ainda hoje nas nossas vidas, mas nós não queremos ter uma vida de obediência como as pessoas do passado. Você está entendendo? Nós não queremos ter uma vida, ou um exemplo, aquele que está... Existem situações, sim, que não existe uma promessa, não é uma coisa assim, se você fizer, eu vou fazer. Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, e eu acredito. Por exemplo, antes de ontem, eu estava assistindo um testemunho, mas eu acredito que isso acontece porque tem alguém orando, porque eu fiquei pensando assim, se não ia acontecer com todo mundo, se não podia acontecer com todo mundo, ninguém ia pro inferno. Tipo um jovem que estava numa balada, ele estava drogado, muito louco, e de repente Deus começou a falar com ele daquele jeito que ele estava. Então eu acredito que quando Deus quer, Ele faz do jeito que Ele quer, não tem explicação, Ele não precisa se explicar para ninguém, mas a gente não fica, a gente fica do lado de cá pensando, meu Deus, como assim, né? Então, como esses dias eu estava vendo, eu sigo um rapaz, meu Deus, que testemunho lindo desse menino, que ele era trans, ele chegou a fazer cirurgia de mudança de sexo, hoje ele é um homem de Deus, sabe? Ele defende o evangelho e ele teve uma experiência, ele nem no Brasil estava fora do Brasil, e ele teve uma experiência com Deus, Deus falou com ele lá no lugar que ele estava. E eu fico pensando assim, meu Deus, sabe, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando, porque a gente glorifica Deus, fica muito feliz, mas eu fiquei pensando, por que será, né, que acontece isso com algumas pessoas e com outras não, né? Tipo assim, será que é porque tem alguém que está intercedendo pela pessoa, ou porque ela é uma pessoa marcada por Deus para se levantar e ganhar outras almas para Jesus? Mas eu sei de uma coisa, gente, isso não é um milagre, é um sobrenatural, a pessoa ter... Agora eu estou assim desesperadamente orando para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Quando eu falo uma experiência com Deus, é isso, de você estar ali cego no pecado, você estar ali vivendo uma vida que você gosta, porque o pecado é prazeroso, e é da natureza do ser humano ir atrás do prazer, né, daquilo que faz bem, entre aspas, e o pecado é algo que faz bem momentaneamente, mas o peso, o resultado dele, como diz a palavra, o salário do pecado é a morte. Nem sempre está falando da morte, pá, morreu, não, da morte eterna. E depois que a gente fechar os olhos aqui, pode ser que a pessoa viva no pecado aqui a vida inteira e vai ser feliz.
As pessoas estão se afastando de Deus porque elas acreditam que, poxa, se eu tô lá no mundo, eu tô só no bailão, só bebendo, só gastando, só curtindo, aí eu venho para Jesus e começo a sofrer. Não, para ser de Deus tem que ser feliz. É onde o diabo tem pego muitos jovens. Porque realmente você vai convidar alguém, vem aqui, vamos sofrer um pouquinho junto. Ninguém quer. Mas, gente, o pecado agora, ele anestesia e só faz bem. Mas e quando fechar os olhos para a eternidade? Aonde a gente vai estar? Não é verdade? Então, com Jesus a gente passa por provação, sim, mas também não é para nossa morte. O Senhor não permite situações até na nossa vida, quando você é um crente verdadeiro, não existe uma permissividade de Deus para que você passe por alguma coisa para você morrer. Aquilo é para sofrimento, é para amadurecimento. O sofrimento vem para trazer amadurecimento. Não é verdade? E é tão interessante que agora falando isso para vocês, eu lembrei do próprio Elias. Quando ele passa por aquela situação que ele venceu, desafiou os profetas, matou e enfrentou Acabe e tal, e toda aquela proeza, quando Jezabel diz, eu vou matar ele, quando a gente pensa que Deus tem que fazer tudo na vida da gente, por que então Deus não livrou ele daquela depressão? Por que, entendeu os porquês da vida que a gente coloca? Mas assim, eu digo para você, olha que profundo isso. Quando Elias passou por essa situação lá, e que Deus esteve com ele, Deus não abandonou ele. Se vocês verem, o próprio Deus alimentou, né? Ele descansou, mas teve um dia que Deus chamou ele, falou, sai para fora. Você entendeu? Para quê? Para que ficasse para nós. Você veja como que Deus faz as coisas. Então, além daquele sofrimento, aquela situação que a gente está passando agora, ser algo bom para a gente, de experiência, de amadurecimento, aquilo vai servir na vida do outro. E Deus continua sendo um Deus de milagre. Quando Eliseu pega a capa e bate, quantos de nós que estamos hoje, como eu falei nos outros áudios, nós somos a casa de Deus. E nós temos nos disposto, Senhor, eu quero um milagre aqui. Vai lá e tem uma atitude, porque ele perguntou, onde está o Deus, né? Onde está o Senhor Deus de Elias? Mas ele pega a capa e bate na água. Então ele faz uma pergunta, mas ele não fica parado esperando que alguma coisa aconteça. Ele tem uma atitude, uma ação. Ele sabia que a capa era a capa do seu líder, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele pediu que ele queria porção dobrada do Espírito, né? Quando Elias fala para ele, o que você quer? Aí ele fala, eu quero porção dobrada do seu Espírito. Então existe o desejo, existe uma fé e existe uma atitude. O que nós temos feito com base no que nós estamos vivendo com Deus? Gente, passou da hora da gente ficar contando a experiência do outro. Você precisa ter a tua experiência. Mas você precisa fazer algo, você precisa ter atitude, você precisa seguir alguém. Sabe o que a gente vê muito hoje nas igrejas e um povo por aí espalhado? Filhos rebeldes, que eles estão em casa, ele não respeita o pai e a mãe, ele não respeita mais os avós, ele não pede mais bênção. Lembra que coisa linda, né? Bença mãe, bença pai. Ele não respeita, ele cresce, ele se torna uma pessoa que ele dificilmente para emprego, porque ele não aceita que ninguém mande nele, que venha falar com desaforo para ele, não sei o quê. Na escola ele já vai tendo problema e vai para o emprego, tem dificuldade de parar emprego. Quando ele vai para a igreja, ele não obedece, ele não ouve os seus líderes. E aí quando chega em Deus, ele diz, capaz que eu vou servir um Deus que quer me submeter, quer que eu sofra. Nunca! Nunca ninguém mandou em mim, não é Deus, não é esses líderes aí agora que vão mandar. Sutilmente, Satanás tem preparado, levantado uma geração de rebelde, pessoas que são criadas sem os pais, que são criadas de qualquer jeito aí no mundo e que eles têm dificuldade de obedecer e seguir uma liderança. Então, um quesito muito importante para que esse milagre acontecesse com Eliseu foi que ele seguiu um protocolo ali. Ele, inclusive o líder dele falava, fica aqui que eu vou indo. Não vou te deixar, não vou te largar. Porque ele disse assim, ó, se você me ver quando Deus me levar, você vai ter. Então ele sabia que ele tinha que ficar ligado,
essa história de discípulo e discipulador de Elias e Eliseu é maravilhosa. Mostra a garra, a determinação, a vontade, o desejo, a fé do líder, do liderado. E ele não recebeu? Ele recebeu, basta que você leia. Agora, continue lendo. Segunda Reis para você ver. Quem sabe até a gente vai falar mais para frente um pouco ainda sobre ele. Então é a nossa atitude também. O que nós estamos fazendo em relação àquilo que nós dizemos crer? O nosso Deus continua sendo o mesmo. E nós precisamos escrever a nossa história e Deus conta com isso, comigo e com você. Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, a vida, Senhor Jesus, de cada homem, cada mulher, cada jovem, não sei quem que está nos acompanhando nesse momento, mas que o Senhor traga um tempo de transformação, um tempo em que essa pessoa vai estar tão indignada com essa rotina, com essa mesmice, com essa vidinha medíocre, rotineira de trabalhar e ir na igreja só domingo e essa religiosidade, que nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós e nós queremos, Senhor, essa ousadia, nós queremos, Senhor, essa determinação de estarmos, Senhor Jesus, dispostos a obedecer, a sair da zona de conforto, a sair desse comodismo, a sair dessa procrastinação de eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que ler, eu tenho que orar. Em nome de Jesus, traz, Senhor Jesus, hoje sobre nós um desconforto nesse comodismo, que haja mesmo uma insatisfação com o que estão vivendo, porque pode mais, você pode mais, e o Senhor tem muito mais para derramar nas nossas vidas. Nós queremos viver essa vida de milagre, porque o Senhor continua sendo o mesmo. Quem mudou foi nós. Nós queremos fazer o caminho de volta. Senhor, a essência do primeiro amor, a essência do poder, da ousadia, é isso que nós queremos para as nossas vidas, Pai. Capacita-nos, Senhor. Abre a nossa mente e o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria, discernimento de espíritos, que possamos estar, Senhor, de cabeça erguida, ciente de quem nós somos no Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus, que haja obediência, que haja, Senhor Jesus, submissão, que haja, Senhor, companheirismo, que haja fé no que a Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor continua o mesmo e o Senhor está nos ouvindo agora. Que nós possamos ter experiências com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.